Fala, turma! E aí? Tranquilidade? Espero que sim. Hoje a gente chega exatamente na metade do conteúdo de angiospermas, das plantas com flores. E vamos de reprodução de angiospermas. Como é de praxe aqui nas nossas aulinhas, eu gostaria de começar a aula relembrando o ciclo geral das plantas. O ciclo por alternância de gerações. Então vamos lá. A gente tem um esporófito. O esporófito tem lá seus esporângios. Dentro desses esporângios, por meio de meiose, divisão meiótica, eu tenho a produção de esporos. Perceba aqui que enquanto o esporófito e o esporângio são diploide, depois da meiose eu tenho uma célula haploide, que é o esporo. O esporo, em condições favoráveis, germinará em um gametófito, que também é haploide. O gametófito, por meio de seus gametângios, produzirá gametas. Os gametas precisam se encontrar, masculino e feminino. Fecundação, produção de um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver. Agora eu tenho um zigoto que é diploide, afinal eu tenho a união de um gameta com outro gameta. N mais N, 2N. O zigoto vai se desenvolver em embrião e depois na nova planta, no novo esporófito. Então vamos adiante, lembrando que eu tenho um gametófito e eu tenho um esporófito dentro do ciclo das plantas, eu tenho uma alternância de gerações. E a gente entende que através do tempo, evolutivamente falando, então, eu tenho uma diminuição do gametófito, que é a fase dominante lá em embriófitas, e paulatinamente vai diminuindo até chegar em angiospermas como estruturas ridiculamente simples. Porque o gametófito feminino, por exemplo, em angiospermas, ele vai ser composto por 7 ou 8 células. Isso é ridiculamente pouco perto do gametófito das próprias briófitas, dos próprios musgos que a gente viu lá atrás. Por outro lado, o esporófito, ele não deixou de se complexificar, ele não deixou de crescer. É bem verdade que as maiores plantas do mundo, os maiores esporófitos que existem, hoje são gimnospermas, são pinheiros, são sequoias, para ser mais específico. Mas as plantas com flores não ficam muito atrás não, com plantas chegando a 20, 30 metros ou mais. Assim como em gimnospermas, assim como em pinheiros, agora em angiospermas, eu também tenho plantas heterosporadas, o que significa que os esporos, aquela estrutura que vai dar origem aos gametófitos, eu tenho duas versões deles também. Hétero, diferente, esporos diferentes. Então eu tenho um esporo que é o microesporo, o esporo masculino, que vai dar origem ao gametófito masculino, e eu tenho o megaesporo, o esporo feminino, que vai dar origem ao gametófito feminino. Eles são bem diferentes entre si. Já o esporófito, que é a fase dominante, é o que realmente interessa para classificar as plantas com flores no caso, como monóicas, ou seja, hermafroditas, ou dioicas, que têm sexos separados. E nas plantas com flores a gente tem essa questão muito complexa também, para variar. Por quê? Nas plantas dioicas, nas plantas que têm o sexo separado, não tem muito o que fazer. Eu tenho uma planta masculina que só tem flores masculinas. As flores só têm estames, só têm estruturas masculinas. E eu tenho outras plantas, dentro da mesma espécie, é claro, que só tem flores femininas, com só pistilos, estruturas femininas. Então, nas plantas com sexos separados, eu não tenho muito o que fazer. O pé de maconha, o cânhamo, a famosa cannabis sativa, é uma planta assim, que eu tenho plantas masculinas e plantas femininas. Então, eu não tenho flores completas, com todas as estruturas. Agora, a coisa fica interessante mesmo quando a gente vai entender as plantas monóicas, as plantas hermafroditas, que são capazes de produzir as duas estruturas, masculinas e femininas. Por quê? Dentro das plantas monóicas eu posso ter espécies que vão ter flores hermafroditas também. Então visualiza um pé de alguma planta onde eu tenho todas as flores com estruturas femininas e masculinas. Eu posso ter também, dentro de uma mesma espécie, plantas que são hermafroditas, mas se a gente for olhar as flores, dentro de um mesmo pé, então dentro de uma mesma planta, eu tenho flores com estruturas só masculinas e flores com estruturas só femininas.
Então a planta é hermafrodita também, mas as flores não são hermafroditas. As flores são separadas, mas dentro do pé eu tenho ambas, masculinas e femininas. Um exemplo de planta monóica hermafrodita é a pata de cavalo, a famosa bauínia. E aqui eu vou ressaltar que a gente vai continuar utilizando nomenclaturas como mega para se referir a estruturas femininas e micro para se referir a estruturas masculinas. Vejamos o amadurecimento das estruturas masculinas primeiro. Aqui eu tenho uma flor completa, então eu tenho uma flor com estruturas tanto masculinas quanto femininas. E a gente vai olhar pro estame. Lembre-se que a pontinha do estame é a antera e lá dentro eu tenho os microesporângios, ou seja, os locais de produção de micrósporos, de esporos masculinos. Lá dentro da nossa antera, então, eu tenho o saco polínico. Ué, mas é um microesporângio ou o saco polínico? O saco polínico é o nome refinado do microesporângio. São sinônimos em angiospermas. Lá dentro do saco polínico, então, eu tenho a ocorrência de meiose, que dará origem a esporos. Esses esporos vão germinar ali dentro da planta, assim como acontece lá em gimnospermas, ali no local onde eles são produzidos, e vão dar origem ao microgametófito, o gametófito masculino, imaturo, que é o grão de pólen. Em angiospermas, os grãos de pólen eles são ainda menos complexos do que os encontrados lá em gimnospermas, mas eles cumprem seu papel perfeitamente. Enquanto tudo isso acontece, nas partes femininas da flor, eu tenho coisa boa acontecendo também. Lembre-se que agora eu tenho um ovário. O ovário ele é uma estrutura que protege os óvulos. O que é um óvulo? O óvulo ele é composto por um tegumento, uma proteção, e um megasporângio dentro. O megasporângio é o local de produção de esporos femininos. Então, o megasporângio produz esporos, os esporos são produzidos e germinam ali mesmo, dando origem a um gametófito. Então perceba que tudo isso está acontecendo ali dentro também. Dentro do óvulo acontece muita coisa. Quando esse megásporo germina e dá origem ao gametófito, a gente percebe que o gametófito feminino também é incrivelmente simples em comparação com outras coisas que a gente viu em botânica. Vocês lembram que eu comentei no início da aula que o gametófito feminino aqui ele vai ter 7 ou 8 células? Justamente, todas as células do gametófito feminino estão representadas aqui. A gente não vai dar importância para todas, nem todas são interessantes porque a gente se propõe a entender das plantas nesse momento, mas eu vou dar destaque para as seguintes estruturas, para as seguintes células. No centro do gametófito feminino, então, os núcleos polares. Eu digo que o gametófito feminino pode ser composto por 7 ou 8 células, porque esses núcleos polares eles podem estar separados, o que no total resulta, então, em 8 células, ou eles podem estar dentro de uma mesma célula, o que resultaria em 7. Mas eles não se unem, então eles são núcleos que ficam separadinhos, mesmo quando eles estão dentro de uma célula única. Aqui embaixo eu tenho ainda a oosfera, que é, como vocês bem sabem, o gameta feminino. Percebam aqui no gametófito feminino ainda que eu não tenho nem gametângios mais. O gameta ele é produzido diretamente, eu não tenho mais arquegônios. Agora eu só tenho oosfera sendo produzida diretamente. Tamanha a simplicidade dos gametófitos em angiospermas. Lembrando que eu posso chamar também o gametófito feminino de saco embrionário aqui, assim como eu faço em gimnospermas. Como vocês podem imaginar, esses grãos de pólen vão dar um jeito de chegar até o gametófito feminino. Em gimnospermas, isso acontece principalmente pela ação do vento. Nas plantas com flores, isso pode também acontecer pela ação do vento, mas, em geral, a polinização é mediada por insetos, por aves, por morcegos, enfim, por animais. Alcançando o gametófito feminino, alcançando então as estruturas femininas, onde, se eu lembrar da estrutura do pistilo, eu tenho a abertura de tudo aquilo sendo o estigma, o buraquinho, né, a abertura do pistilo, o grão de pólen chega ali, muito bem, primeira etapa concluída, só que ele precisa chegar até o gametófito feminino de fato, né, e os gametas masculinos precisam chegar até os gametas femininos.
Como os gametas masculinos chegarão aos femininos? Você, como bom conhecedor de botânica, já tem a resposta na ponta da língua, que é justamente pelo tubo polínico, assim como acontece nos pinheiros. Então, a célula vegetativa do grão de pólen vai dar origem ao tubo polínico, que é o caminho por onde os núcleos espermáticos, os núcleos gaméticos, os gametas masculinos, enfim, vão chegar à osfera, que é o gameta feminino. Tá muito parecido com os gimnospermas até agora, mas agora a gente tem uma diferença fundamental. Talvez a maior mudança em relação aos pinheiros que a gente tem em angiospermas, junto às flores e os frutos, que é o seguinte. Lá em gimnospermas, eu tenho também dois gametas masculinos, dois núcleos espermáticos. Um fecunda a osfera, o outro degenera. E aí a gente tem depois a formação da semente com um embrião, que é 2N, e com um endosperma, um tecido nutritivo, chamado por muitos como endosperma, que é haploide, porque ele surge a partir dos restos do gametófito feminino. Aqui eu tenho dois núcleos espermáticos também, só que aqui em angiospermas, um dos núcleos fecunda a osfera, normal. Eis a diferença. O outro núcleo espermático, ele caminha até o centro do gametófito e encontra os núcleos polares. Aí eu tenho a união de um núcleo espermático, que é um gameta masculino, com núcleos polares que não são gametas femininos. Mas eu tenho a união. Eu tenho a união então de uma célula, que é N, com outros dois núcleos, que são N também. N mais N mais N, eu tenho a formação de uma célula triploide, 3N. Percebam então que eu tenho duas fecundações. A isso a gente dá o nome de dupla fecundação. Característica de angiospermas. Aí você me fala, para que serve esse negócio triploide, essa aberração aí? Justamente, vamos entender a formação da semente. Lembrando que o óvulo e tudo que está ali dentro vai se desenvolver na semente e tudo que tem dentro dela. A semente é formada por um tegumento que continua sendo 2N, assim como em gimnospermas. Afinal, ele vem de restos da planta-mãe, do esporófito, que é 2N. O embrião continua sendo 2N, assim como em gimnospermas. Mas agora o endosperma é triploide, porque ele se origina a partir da divisão mitótica daquela célula triploide originada da fecundação do núcleo espermático aos núcleos polares. Eis a sua semente. Pois bem, vamos entender tudo isso acontecendo junto? Temos a nossa plantinha, temos a nossa flor. Nas estruturas masculinas eu tenho maturação, eu tenho a formação de micrósporos. Os micrósporos germinam dentro ali do saco polínico e dão origem ao grão de pólen. O grão de pólen é um microgametófito imaturo. Esse microgametófito imaturo vai ser levado pelo vento, por uma abelha, por um besouro, por um morcego, até as estruturas femininas, que enquanto tudo isso acontecia, também amadureceram, de modo que o megaesporângio produziu megásporos. Lembrando que, assim como em gimnospermas, da meiose que ocorre dentro do megaesporângio, 4 células se originam, 3 degeneram e só um, que é o megásporo funcional, permanece. O megásporo germina, dando origem a um gametófito feminino, que é composto de 8 células ou 7. Enquanto isso está ocorrendo, nosso grão de pólen está vindo. Chegou no estigma, na abertura do pistilo, da estrutura feminina. O que vai acontecer? O microgametófito, que é o grão de pólen, vai amadurecer. Ele amadurece e se desenvolve em um tubo polínico, que é o microgametófito maduro. O tubo polínico é por onde os núcleos espermáticos, por onde os gametas masculinos chegarão à osfera, que é o gameta feminino. Mas aqui a gente tem uma diferença gritante em relação aos pinheiros. Eu tenho duas fecundações, dupla fecundação. O núcleo espermático fecunda a osfera, dando origem ao zigoto 2N, enquanto o outro núcleo fecunda os núcleos polares, que se encontram no centro do gametófito, dando origem a uma célula triploide que originará o endosperma. Verdadeiro. Aí aqui nessa imagem a gente percebe que o óvulo se desenvolve em semente, nada diferente do que a gente viu
em gimnospermas. Mas lembre-se que ao redor do óvulo eu tenho outra estrutura, que eu não tenho em gimnospermas. Essa estrutura é o ovário. O que eu tenho em volta da semente? Muito bem, o fruto. Então, o ovário que envolve o óvulo se desenvolve em fruto, que envolve a semente. Óvulo se desenvolve em semente, ovário se desenvolve em fruto. Então, tudo isso está junto. Essa é a razão de eu não ter frutos em gimnospermas. Eu não tenho ovário para se desenvolver. Muito bom! Então vamos relembrar alguns conceitos importantes sobre a reprodução de angiospermas, a reprodução de plantas com flores. Aqui em verde, um pouco mais claro, eu tenho coisas que são muito importantes, de fato, né, nesse grupo, mas que se mantêm, porque eles já existem lá nas gimnospermas. A endosporia, que é a retenção do esporo, então o esporo ele germina aonde ele foi produzido, o microesporo germina em grão de pólen, e o megaesporo germina em saco embrionário, que é o gametófito feminino. Eu também tenho independência da água, afinal eu tenho a produção do tubo polínico. E a semente também vai funcionar como uma proteção e como uma antidessecação, né? Evitar a morte, né? A inviabilidade daquele embrião pela falta de água. Mas aí você me lembra que eu tenho um fruto também. O fruto também vai servir como proteção, mas principalmente como via de dispersão dessa semente. Como assim? Uma boa definição de fruto é o suborno que a planta paga ao animal para que esse animal disperse a semente dela. Então, eu com uma mangueira, um pé de manga, eu dou o meu fruto ao animal. Ele vai comer esse fruto porque é uma delícia, porque é doce, porque é nutritivo. E ao comer o fruto e digerir o fruto, a semente vai ser adubada naturalmente dentro desse animal e dispersada bem longe daqui, bem longe de mim, que sou a planta mãe. É muito mais interessante eu ter uma planta filha a 1 quilômetro de distância do que a 1 metro de distância competindo por recursos comigo, que sou a planta mãe. Essa troca, essa dispersão sempre vai ocorrer através de alimentação? Nem sempre. O carrapicho, que quando você anda no mato pega um monte na sua perna, na sua calça, no seu short, no seu tênis, é um fruto. Você come o carrapicho? Não. Mas você carrega o carrapicho para longe. Você dispersa a semente que está dentro dele, sem querer. E os animais que caminham ali, que andam por ali, também vão realizar a mesma coisa. Agora a gente vai para a exclusividade de angiospermas. Eu tenho a dupla fecundação. Por que dupla? Porque eu tenho 2 núcleos espermáticos, eu tenho 2 gametas masculinos. Cada um vai fecundar uma coisa. O primeiro fecunda a oosfera, que é o gameta feminino, e dá origem ao zigoto. O segundo fecunda os núcleos polares e dá origem à célula triploide, que vai dar origem ao endosperma. Então, percebam, né? Em biologia a gente sempre tem coisas dando origem a coisas que vão dar origem a outras coisas. É o ciclo sem fim. Segunda característica exclusiva é, justamente, a partir da dupla fecundação, a existência de um endosperma verdadeiro que é triploide, ele é 3N. E para matar essa questão, o que eu dei alguns detalhes, dei bastante detalhe até, que é justamente o fato de eu ter um ovário com uma dentro. Se a reprodução deu certo, se a fecundação deu certo, eu tenho esse ovário se desenvolvendo em fruto, enquanto o óvulo que existe dentro dele se desenvolve em semente. Perfeito! Excelente! Pessoal, na terceira e última aula de angiospermas eu quero tratar com vocês com mais detalhes sobre processos de polinização, tipos de polinização, então dispersão do pólen, e tipos de dispersão de frutos também. Como eles podem acontecer? Eles podem acontecer pelo vento, pelo morcego, pela água, pela abelha, enfim, é muita diversidade, esse grupo é muito diverso, né? Lembre-se que a gente tem mais de 250 mil espécies e aqui eu tenho meia dúzia de imagens que já mostra a diversidade desse grupo. Mas é muito, 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 muito mais do que isso. É muito interessante, é muito bonito, é muito legal. Também abordaremos com um pouco mais de detalhe a classificação de angiospermas, as famosas e amadas, por que não, monocotiledôneas e dicotiledôneas.
Ou outras nomenclaturas? Será? A gente vai conversar melhor sobre esses termos. Estão certo? Não estão? Mais ou menos? Aguardem cenas do próximo capítulo. Agradeço muito pela atenção, pela paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de reprodução de angiospermas. Voltamos então na próxima semana, na próxima terça-feira. Um abraço!